Chegou a hora de chorar com os que choram, gargalhar com os que gargalham, porque hoje tem um vídeo interessante aqui. E vou começar com a frase que o meu tio sempre falava no tempo que ele trabalhava no bar dele. Quando alguém chegava e começava a beber e começava a aprontar, falar um monte de coisa sem nexo, aí meu tio usava esta frase: que cachaça da peste é essa? Cachaça da peste é essa? Chegou a hora, chegou o momento em que nós vamos chorar com este besta aqui, com este embriagado de religião. A crítica é no comportamento, não no particular da pessoa. Vamos para o choro emocionante. Chega uma hora em que tu entra no teu limite. Chega uma hora em que você olha pra dentro de você e diz: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais expectativa, não tenho mais esperança. Por quê? Porque quanto mais eu faço, quanto mais eu me esforço, mais alguém me rebaixa, mais alguém não valoriza. Quanto mais eu faço, mais alguém me pisa, que mais alguém coisa mais linda chorar na presença de Jeová. E você chega no seu limite. Aí você diz: Senhor, não aguento mais. Ai, as pessoas não entendem. Eu não tenho mais alegria dentro de mim, não tenho mais esperança. Mas o Senhor Jeová tá te dizendo nessa tarde, minha Meu Deus filha, do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu faço, meu Deus? é hora de eu agir em teu favor. Oh, meu Senhor, em que meu tu entra no teu Deus, o limite. irmão aí tá Chega sofrendo na uma hora em presença que de você olha Deus. pra dentro de você e diz: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais expectativa, não tenho mais esperança. Por quê? Porque quanto mais eu faço, quanto mais eu me esforço, mais alguém me rebaixa, mais alguém Meu não Deus, valoriza. ele abaixa Quanto o canda mais lá eu abaixo da faço, mais canta, alguém me puta que pisa, pariu. mais alguém me oprime, mais alguém me humilha. Eu tô Labaxuga cansado, e canta você chega puta no que seu pariu. limite. Aí você diz: Senhor, não aguento Não tem como não mais, chorar. eu não tenho mais Tem que chorar com o força, irmão, eu não que é tenho uma mais coisa alegria muito dentro de mim, não séria. tenho mais esperança. Mas o Senhor Jeová tá te dizendo muito nessa sério. tarde: Ei, minha filha, É verdade, quando as Senhor. forças se acabam, é hora de eu Puta agir que pariu, em teu que favor. coisa linda, puta que pariu. Chega uma hora em que tu Repreende, entra no teu Senhor, esse limite. puta que pariu na minha vida, Chega Senhor, uma na minha hora em que língua. você olha pra dentro de você e diz: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais Puta que pariu mesmo. expectativa, não tenho Cara, mais esperança, porque que idiotice desgraçada. quanto mais eu me esforço. Pois é, olha só. Quando eu faço esses vídeos, que são bem engraçados, primeiro eu vou filtrar o porquê que a pessoa está derramando lágrimas. Eu vou observar se o vídeo é vídeo de se compartilhar. Porque eles fazem vídeos para alguém compartilhar. Então não há problema nenhuma, ou problema nenhum, compartilhar o vídeo nos nossos canais. Porque esses sensacionalistas de plantão, que vão para a frente de uma câmera mostrar as suas emoções para ganhar dinheiro também, para chamar a atenção de pessoas, essas pessoas fazem esses vídeos na intenção de viralizar. É a realidade deles. Que eles querem chamar a atenção, que eles querem ganhar com isso também.
Porque se você for parar para pensar, quem tem uma fé, uma crença em um Deus, e quer se humilhar na presença de um Deus, quer falar para um Deus do que está acontecendo, porque Deus não sabe, né? Deus não sabe. É o Deus onisciente que não é onisciente. Eles têm que falar para Deus aquilo que Deus não sabe, para Deus saber o que eles estão falando e pedindo, para aí Deus resolver. E na verdade nunca resolve, nunca acontece nada a favor. Mas eles precisam falar de voz alta, porque Deus é surdo, esse Deus é surdo, e eles precisam contar para Deus o que de fato está acontecendo, porque Deus não sabe, Deus precisa ouvir e saber, porque Deus é igualmente um ser humano frágil, ele não é onisciente. Porque se esse povo pensasse, tem cabeça, mas não pensa, se esse povo parasse para entender que está sendo enganado pela própria mente, e entender o seguinte: antes de qualquer crente orar ou pedir qualquer coisa, se eles acreditam em um Deus onisciente, logicamente esse Deus já sabe o que a pessoa vai pedir, se vai chorar, se vai lamentar, antes de fazer tudo isso. Então seria mais vantagem a pessoa chegar e dizer: Deus, minha vontade, o Senhor sabe, o Senhor já sabe que a minha vontade seria a oração mais perfeita, caso esse Deus exista mesmo. O Senhor sabe, o Senhor já sabe mais do que eu que a minha vontade, a oração tinha que ser assim. A minha vontade é me humilhar na tua presença, é chorar, é pedir tudo que eu preciso. Mas o Senhor já sabe tudo que eu vou pedir antes de pedir. Então não precisa eu perder meu tempo pedindo. Então me ajuda, Senhor. Então as lágrimas que eu gostaria de derramar, o Senhor já sabe que eu gostaria de derramar essas lágrimas. Então cedo eu perder meu tempo para derramar lágrimas, me humilhando a Ti, o Senhor já me ajuda antecipadamente, porque não precisa eu chorar mais. Eu estou fazendo arte de bobo, porque eu estou chorando para um Deus onisciente, que já sabe de tudo antes de eu fazer. É igual a história do cidadão que ele tinha que orar todas as noites. Ele tinha que orar todas as noites para o Deus dele antes de dormir. Aí ele teve uma ideia. Aí ele pensou: espera aí, não preciso de orar, perder meu tempo. Eu vou escrever a oração. Aí ele escreveu a oração, o texto de tudo que ele queria, que ele teria que falar para Deus antes de dormir. E colocou do lado da cama, colou na parede. Aí na hora de deitar, antes de deitar, ele olhava para o teto e dizia: Deus, olha, eu só apontava para a oração. Pronto, Deus ia ler ali. Não precisava ele ficar orando para dormir. E ele fazia isso sempre. Isso é uma piada. Gente, eu brinco, eu falo muitas coisas aqui que as pessoas param para pensar no que eu falo. Sou criticado, sou elogiado, sou respeitado, sou desrespeitado também, sou hostilizado, sou chamado de herege, eu também sou chamado de racional, sou chamado de endemoniado pela crentalhada que não aceita o meu trabalho aqui, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que sabem que demônio não existe, né? Demônio é uma coisa da mente humana criada e enfiada na cabeça do crente. Então logo essas pessoas estão enganadas, se enganando e vivem tratando mal as pessoas que não acreditam no que elas acreditam. Mas eu não importo, eu não ligo para isso. Mas vamos pensar, você tem cabeça para quê? Só para carregar chapéu? Só para usar o cabelo? Só por estética? Para ter dentro da sua cabeça um cérebro? Você precisa usar o cérebro. Imagine a contradição deste jovem aí, deste senhor, né? Ele está chorando,
se lamentando. Chega uma hora em que você Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Falando o que acontece com o crente. O que vem acontecendo. As investidas. E não faz sentido, porque, por exemplo, se você acredita em um Deus íntimo seu, invisível, mesmo que você acredita no livro, sua oração teria que ser no oculto. Não teria que ter gravação. Pra que gravação? Eu não preciso ouvir sua oração. Quem precisa ouvir sua oração é o Deus que você acredita. Os seus irmãos da igreja, os seus irmãozinhos da igreja, não precisam ver essa imbecilidade sua, idiotice sua, de frente à câmera do seu celular, chorando e se lamentando. Não, quem precisa ver este papelão aí que você está fazendo, de gente besta, é o Deus que você acredita. Você não acredita que tem um Deus vendo tudo? Que lê até pensamento? Vocês estão entendendo, gente, que não bate, a conta não fecha? É um quebra-cabeça sem as peças principais? Não tem lógica isso? Como é? Esse povo se entrega ao ridículo o tempo todo. Não faz sentido. Gente, não faz sentido. A pior babaquice que existe de um religioso fanático, embriagado com a religião, que não vai para lugar nenhum, é oração em voz alta, gritaria para um Deus. Por que você teria que gritar para todo mundo ouvir que você está pedindo para Deus? Se você está pedindo ajuda para o povo, é uma coisa. Se você está pedindo misericórdia para o povo, para alguém, para a ciência, para os médicos, é outra coisa. Por isso que quando eu faço um vídeo como esse, eu vou filtrar por que a pessoa está chorando. Porque se a pessoa estiver chorando pela perda de um ente querido, eu não vou fazer piada. Eu tenho que respeitar isso aí, porque eu sei que a pessoa tá chorando porque tá doendo a perda de um ente querido. Porque não é uma babaquice. Se a pessoa tá chorando porque a pessoa precisa de que alguém apoie em questão física, que leve ao médico, que para passar por uma cirurgia, se está sofrendo um câncer ou qualquer coisa, jamais eu posso fazer um vídeo aqui de apoio. Se a pessoa está chorando porque alguém da família desapareceu, inclusive eu vi um vídeo muito triste de um casal chorando porque a sua filhinha sumiu, desapareceu. Uma menina linda, maravilhosa, uma criança. E o casal chorando e pedindo, gente, quem vê onde esta criança está, entra em contato com a gente. A gente precisa saber onde quer que essa criança seja encontrada. Tá aí. Olha aí para vocês verem. E eu aproveito neste vídeo para mostrar este vídeo deste casal aí chorando a perda desta criança. O desaparecimento desta criança, chorando o desaparecimento desta criança. Se alguém vê esta criança por aí, entre em contato com este casal que está sofrendo muito. Aí eu não vou fazer vídeo criticando isso, porque isso aí é triste. Gente, é triste. Cadê os profeteiros de previsão? Que Deus mostra tudo. Mostra onde está esta criança. Não mostra, porque é uma coisa que está fora do poder deste Deus. De mostrar uma criança que desapareceu. Onde está, o que aconteceu. Não. É profetada mentirosa. Então, voltando a este rapaz aí, esse é um papel de gente besta. Isso é um papel de pessoa que está mostrando que está embriagada com a religião. E está chorando pela cachaça da religião, de forma figurada. Eu vi um papelão aqui, eu vi um acontecimento aqui, eu falo papelão porque é uma linguagem bem interiorana, né? Um acontecimento bizarro há pouco tempo aqui, onde um senhor, ele é alcoólatra, ele mora aqui perto. E a família luta
para tentar curar ele. Já levou para a igreja, já fez tudo, oração, campanha de oração e nada. E o cara é alcoólatra, ele precisa de um tratamento. Mas ele não quer também, ele precisa aceitar o tratamento. E o filho dele, quando ele vai aos mercados e compra um carotinho, aquele carotinho, aquela cachaça, parece metanol, que ali é um veneno, ele compra, que é a mais barata que tem. Aí o filho faz de tudo para tomar o carotinho dele. Esse senhor, ele faz um escândalo, ele joga pedra no filho, ele tenta agredir, ele grita, porque ele não quer soltar a cachaça. Uma coisa que está prejudicando ele. Mas aquilo ali dá animação para ele. E também alimenta o vício dele. E é uma confusão. Tem vezes que eu tô aqui, eu só ouço os gritos. Eu já sei. Que é a confusão entre ele e o filho dele. Que o filho dele não quer que ele continue nesta vida. Não quer um tratamento. E também não aceita tirar a cachaça dele. Aí eu penso, é a mesma coisa de um crente desse aí. Colocando uma comparação. Que ele se entrega ao ridículo e não quer deixar a cachaça. A crença mística que não faz nada, só faz prejudicar. É um pensamento meu, eu estou criticando o comportamento. Não conheço a pessoa aí, não sei o que a pessoa é nos bastidores. Não estou falando disso. Não estou criticando o particular da pessoa. Eu sempre tenho que dizer isso aqui, gente, porque o meu canal é um canal que tem diretrizes e eu também nunca gostei de difamar ninguém sem conhecer. Não sei. Mesmo se eu conhecer, eu não gosto de fazer isso. Nunca fiz isso. Não estou também zombando da fé. Fé você pode ter. Tem gente que tem fé de forma suave, que não demonstra para ninguém. A sua fé, vai para sua igreja, é diferente. Mas o que eu critico é um comportamento que eu acho ridículo. Eles me criticam, porque eu estou aqui fazendo este trabalho. Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: cada dia que passa a gente vai vendo o quanto que está sendo desmontado, desconstruído essas mentiras, porque eles mesmos que provam que o Deus deles é um ser inofensivo, se existir, que não tem onisciência, não tem onipresença, precisa ouvir uma oração para ele responder depois, ele precisa ouvir e ver a humilhação para ele responder. Aí quando você vai falar para um alienado desse, por que ele ora para um Deus que já conhece, já sabe a oração dele, antes dele orar? Aí ele diz assim, Deus já sabe de tudo lá na frente, do futuro, mas Deus quer que a pessoa faça, que é para ver a atitude da pessoa. Olha que merda na cabeça da pessoa. Mas o problema não é nem orar, gritar pelo nada e nunca ter resposta. O problema é exposição, que é até contra o próprio livro. Onde é que no livro que eles acreditam, do Jesus que é o mestre deles, que está aqui no livro, que Jesus saía orando e gritando na praça para todo mundo ouvir? E ele mesmo era contra isso. No texto que tem aí, em uma das passagens do livro, o Jesus, ele gostava de se recuar, segundo a história. A oração de Jesus está aqui, que é tudo inventado, gente. Jesus não contou a oração dele para ninguém, caso existiu e esteja errado. Ele não disse, minha oração foi isso, e isso, e isso, e isso. Porque a oração dele era com o pai dele, não tinha precisão dele contar para ninguém. Mas a oração que Jesus fez está aqui no livro. Só que o próprio livro contradiz ele mesmo, porque o livro diz que Jesus, ele deixava os discípulos em determinado local e ia adiante orar em silêncio. E ali prostrava e ficava orando. Mas tudo isso é ficção, viu, gente? Tudo isso é ficção porque se Jesus saía em silêncio e orava em silêncio e voltava, e não está escrito em nenhuma passagem que ele falava para os discípulos de voz alta a oração que ele fez, então esta oração de Jesus não era para estar na Bíblia.
Porque está na Bíblia. Porque é inventado, é criado. Ele ia orar. E a oração dele foi essa: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ó Senhor, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Tudo isso que Jesus falou na oração está escrito. E não está escrito que Jesus falou que ele orou desta forma para os discípulos ou para alguém. Porque está escrito. Porque Deus revelou a oração de Jesus para o povo escrever. Para os romanos escreverem a mentira. Então isso é uma mentira deslavada. Primeiro, as pessoas precisam pensar, precisam analisar que qualquer exposição religiosa na internet, de oração, de choro, pelo nada, por uma coisa que não faz sentido, isso aí é busca de recurso. Eles querem dinheiro, mostrando uma forma de chamar a atenção. Eles estão fazendo a mesma função de uma criança, que quando quer as coisas, chora. Vocês entenderam? Só que a única arma que a criança tem, quando quer comer alguma coisa, quer fazer alguma coisa que está pensando em fazer ali para se divertir, a criança chora. Chora por um doce. E chora por coisas simples. Chora por um brinquedo. Chora por qualquer coisa a criança. Porque a criança, o cérebro está em estado de formação, vulnerável ainda. Então a criança, a tendência dela é sempre estar chorando. Chora para dormir, chora para acordar, chora para comer, chora para não comer. Chora para brincar. Só que a criança é inocente. Mas o religioso adulto que se torna como uma criança é uma infantilidade burra, que ele poderia pensar diferente. Ele chora de frente das câmeras, como se estivesse orando, pedindo a Deus, chorando, cara no chão, de frente das câmeras, para outras pessoas verem. Não faz sentido. Então, aí é que vocês observam o quanto que essas pessoas são ridicularizadas, são imbecilizadas, são idiotizadas, são impregnadas, são atrofiadas mentalmente com uma crença mística que não resolve nada. Tá aí. Nada contra o rapaz, particularmente, mas o que ele está fazendo para mim isso é ridículo e tem que virar meme mesmo, tem que virar piada, para ver se eles acordam, para ver se eles pensam. Porque o Brasil é isso. O Brasil é atrasado em si por conta dessas coisas. Se tem uma coisa que atrasa o Brasil desde o seu descobrimento, essa coisa se chama religião. Teísmo místico, de todas as vertentes que estão aqui no Brasil impregnando pessoas. E as pessoas nas religiões se tornam idiotas, imbecis, se tornam trouxas, se tornam pessoas enganadas e perdedoras de tempo, que poderiam estar investindo em outra coisa, estudando, plantando, colhendo, construindo, criando coisas, inventando coisas para o benefício do nosso povo, mas não, preferem sair de casa e vão para um templo, chamado de templo, mas é um estabelecimento comum, feito por mão humana, com um livro feito por mão humana e criado e inventado por pessoas maldosas para apelar e pedir para o nada. Aí são 2, 3 horas de culto e um monte de mentiroso só falando mentira, contando testemunhos ou testemunhos de mentira, enchendo o bolso de dinheiro, porque a religião só serve para enricar uns, empobrecer outros, e a vida vai seguindo neste atraso desgraçado que poderia ser diferente. Tá aqui mais um vídeo do Antônio Galvão com mais uma crítica dentro do campo das ideias, não a pessoa. Pense bem, não se entregue a esse tipo de ridicularidade, porque você é um ser humano e precisa sobreviver. Aqui é sobrevivência. Fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.